Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, queridas alunas e queridos alunos, à nossa aula 3A: Signos, Planetas, Casas e Aspectos. E aí nós vamos fazer essa aula já naquele estilo, a aula com o texto, que vocês vão receber aí o texto via PDF, e também eu vou fazer com os comentários e também com a parte ilustrada. Então fica um pouco mais integrado, né, do que da outra maneira que a gente fez com os comentários separados. Então, assim, aí vocês já vêm uma vez só e podem acompanhar tanto no próprio vídeo os textos quanto no PDF que vocês recebem. Os signos, parte 1. Então, vamos ver aqui. Os signos são regiões de energia do tempo e do espaço, e são indicadas matematicamente pelas divisões da eclíptica, o caminho aparente do Sol. O conjunto dos 12 signos é conhecido como o zodíaco. Então, como vocês podem ver aqui na ilustração, a eclíptica, o caminho aparente do Sol, nós vamos ver aqui um texto mais explicativo e mais técnico a respeito disso, mas é justamente o caminho do Sol, visto do ponto de vista de um observador da Terra, que contém tanto as constelações do zodíaco quanto as divisões dos 12 signos, porque a gente não pode confundir as constelações zodiacais com os signos zodiacais. São duas coisas diferentes. Então, aqui nós temos uma definição mais completa da eclíptica. Acompanhe aqui comigo. A eclíptica, o zodíaco e os signos. Na eclíptica, que é o caminho aparente do Sol do ponto de vista de uma pessoa na Terra, estão tanto as 12 constelações do zodíaco, utilizadas na astrologia sideral, védica ou Jyotish, quanto as regiões dos signos da astrologia tropical. Cada região tem 30 graus de uma parte da eclíptica, de um total de 360 graus. O ponto zero da eclíptica é o ponto vernal, ou ponto de Áries, que equivale a dizer o início do signo de Áries. Os 30 graus seguintes são a região de Touro, e assim por diante para as regiões de Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Zodíaco vem do grego zódia e significa caminho da vida. É a estrada celeste onde percorrem o Sol e os planetas para uma pessoa que os observa da Terra. Então, nós temos aí, como falei no slide anterior, nós temos na eclíptica tanto as constelações do zodíaco quanto os signos do zodíaco. São coisas diferentes. Não se preocupem se isso ficar um pouquinho confuso agora, mais para frente vocês vão entender. Mas vamos enfatizar que o que nos interessa aqui é saber dos signos, que são divisões de 30 em 30 graus na eclíptica, os signos do zodíaco, os signos utilizados na astrologia tropical. Então vamos ver aqui o ponto vernal. O ponto vernal, início do zodíaco tropical. Muito bem. Em astronomia, o ponto vernal é o ponto da esfera celeste, determinado pela posição do Sol, quando esse, movendo-se pela eclíptica, cruza o equador celeste em proximidade ou no dia 21 de março, determinando o equinócio de primavera para o hemisfério norte e o de outono para o hemisfério sul. Apesar de localizar-se hoje, devido à precessão dos equinócios, na constelação de Peixes, é conhecido como primeiro ponto de Áries. Então vamos lá, o que é? Vamos olhar para essa figurinha aí, vocês estão vendo ali a Terra, certo? Que é aquela bola azul ali no centro, bola azul escura, né? Aí tem ali uma elipse, uma bola achatada, azul clara, que é o plano equatorial, ou seja, você pega o equador da Terra, o equador nosso aqui, e projeta ele no céu, na esfera celeste imaginária. Então aí a gente chama de equador celeste,
Ocorre que a Terra, vocês sabem, ela não gira assim, né? Ela gira assim. Ela gira, inclusive, deixa eu até pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês que vai ser bem interessante. Continuando, então, eu trouxe aqui um globo terrestre, que vocês percebem que o globo ele é inclinado, certo? Eu vou colocar ele aqui, não vai dar para vocês me verem. Ele é inclinado, ele não é assim, ó, com a terra reta. Ele é inclinado. Se você coloca o globo terrestre em cima de uma mesa, tá vendo? Ó, que ele gira com a terra inclinada, ou seja, essa inclinação aqui que a gente encontra nesses globos que a gente compra por aí, compra na papelaria, compra lá, globo escolar, é justamente a inclinação do eixo da Terra em relação ao caminho do Sol. Então, a Terra ela não vai girar reta desse jeito assim, ó, ela fica inclinada. E justamente por ela ter essa inclinação, o equador celeste, ou equador terrestre projetado no céu, ele não coincide com o caminho do céu, com a eclíptica. Então, aqui no desenho, claro que no desenho está exagerado, tá, gente? No desenho ele exagerou para. Deixa eu colocar o globo aqui. Para enfatizar a inclinação. Na realidade, essa inclinação é de 23 graus. Então, nós temos aqui, digamos que aqui é o Sol, o caminho do Sol, e aí a eclíptica ela vai ficar um pouquinho inclinada assim, mas aqui no desenho está exagerado para a gente poder entender melhor. Então, 23,46 graus, né, a diferença aí do equador celeste para o caminho do Sol, para a eclíptica. Então, o que acontece? Tem um ponto em que o Sol cruza com o equador celeste. Aliás, dois pontos, né? É um ponto que é o ponto de Áries, o primeiro ponto de Áries, que é ali 21 de março, né? Que para a gente é o outono, o início do outono. Inverte, né? Naturalmente, lá em cima, a gente chama todos os dois de equinócio, né? Tanto o ponto de Áries quanto o ponto de Libra, mas as estações são diferentes. Então, é o equinócio de primavera para o hemisfério norte e para a gente aqui é o equinócio de outono. Então, toda vez que o Sol cruza esse ponto, que é um ponto imaginário, né, que a gente projeta o equador da Terra no céu, aí o Sol cruza. Opa, ele cruzou num ponto lá. Se for em março, é o primeiro ponto de Áries. É a partir deste ponto que a gente mede o início do grau zero do signo de Áries. Então, é uma questão que depende da órbita da Terra em relação ao Sol. Aí passa 6 meses, estão vendo ali a bolinha verde, né? No desenho tem aqui no desenho, ó, tem a bolinha, tem uma bolinha verde aqui e outra bolinha verde lá atrás, né? Que é a bolinha verde do primeiro ponto de Libra, ou seja, passou 6 meses, o Sol vai cruzar de novo ali o equador celeste, só que dessa vez em Libra. Então, tanto em Áries quanto em Libra, ocorre o equinócio. O que é equinox? Equi, de equivalente, igual. Nox, de noite. Dias e noites iguais. Nesse dia, no dia de Áries, no dia que o Sol entra em Áries e no dia que o Sol entra em Libra, ocorre que as durações do dia e da noite são iguais. Aí depois a gente tem lá outros pontos que são os solstícios, que são as duas bolinhas vermelhas, essa logo aqui, né? E a outra lá em cima, a outra bolinha vermelha, que estão lá na eclíptica, né? Que a eclíptica é essa linha amarela. O que é que acontece? No solstício, ou você tem um dia muito longo, ou você tem uma noite muito longa. Então, para nós aqui, no nosso caso, né? O solstício de verão, que é lá em dezembro, é um dia muito longo, tá no verão, né? Você tem mais luz solar. E aí depois a gente tem o solstício de inverno em 21 de junho, que é para nós aqui inverno, para eles lá no hemisfério norte é verão. Então aí você tem a noite longa do inverno no hemisfério sul e a noite curta no verão do hemisfério norte. Mas assim, tudo isso a gente está dizendo para quê? Para saber como que a astrologia tropical determina os signos. Então, os signos estão ali na eclíptica
e começa a 0 graus, né? Ou seja, o Sol cruzou ali o primeiro ponto de Áries. Opa, então aquele é o ponto no céu que é o 0 grau do signo de Áries. E aí você vai dividindo de 30 em 30 até ter os 12 signos. O zodíaco, as estações e os signos. Vamos então ao texto. As variações de luz e calor causadas pelo movimento do Sol ao longo do ano originam as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Tanto as estações como o zodíaco nascem, portanto, do movimento anual do Sol e estão intimamente ligados. De fato, o zodíaco foi originalmente concebido como um dispositivo de calendário, concebido para medir as estações. Desta forma, o zodíaco divide-se em 4 áreas distintas, cada uma correspondendo a uma estação do ano. Os pontos de divisão são o equinócio de primavera, o solstício de verão, o equinócio de outono e o solstício de inverno, ou seja, os pontos onde o Sol está posicionado no início de cada estação. Agora, esse texto aqui é bem legal, bem interessante. Cada uma das 4 estações é dividida em 3 partes, correspondendo ao início, ao meio e à fase final. Ao dividir o zodíaco em 4 estações e cada estação em 3 partes, obtemos 12 segmentos que correspondem aos 12 signos. Os 3 primeiros signos assinalam a primavera, Áries, que marca o início da estação, Touro, que corresponde ao culminar, e Gêmeos, que assinala o seu fim. A sequência repete-se nas outras estações ao longo do ano. Os signos de verão são Câncer, Leão e Virgem. Seguem-se os de outono, Libra, Escorpião e Sagitário. E, finalmente, os signos de inverno, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, observem por que assim, de vocês que acompanham a astrologia, tenho certeza que quase todas as pessoas acompanham a astrologia, os astrólogos, as pessoas postando a respeito de astrologia nas redes sociais, e aí se fala muito da entrada do ano novo astrológico, né? Todo mundo posta lá, olha, o Sol vai entrar em Áries, vai começar o ano novo astrológico. E depois, Áries, Touro, Gêmeos. Aí quando o Sol entra em Câncer, muda a estação. Então também é um momento importante, porque mudou a estação. E aí temos um signo de início de estação que é Câncer. E aí segue-se lá, Câncer, Leão e Virgem. Aí depois muda a estação de novo, entra o outono. Opa, então vamos lá falar da entrada do Sol no outono, né, que é o signo de Libra, o signo de início de estação. E aí segue Libra, Escorpião e Sagitário. E aí, por fim, o inverno lá, né, e o verão aqui, né, próximo do verão, é, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, mais um ponto importante aí de início de estação, sendo Capricórnio o signo que inicia a estação. Isso é uma coisa importante, que dá um conceito super importante na astrologia que vocês vão ver no próximo slide. Então, como nós falamos no slide anterior, os signos de começo de estação, os de meio de estação e os de fim de estação. Isso nos dá uma das origens de um conceito importantíssimo em astrologia, que são os termos cardeal, fixo e mutável. Eu coloquei até colorido aqui, já explico por quê. Então vamos lá, ó. Cardeal, fixo e mutável. Os signos de início de cada estação são os signos cardeais. Os signos do meio de cada estação são os signos fixos. Os signos do fim de cada estação são os signos mutáveis. Então, signos cardeais, quem são? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. São todos signos de começo de estação. Signos fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São signos de meio de estação. E os signos mutáveis: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, os signos do fim de estação, que está prestes à mudança de estação.
Vejam que eu coloquei cores aí nos signos, nas palavras, né? Áries está vermelho, Leão está vermelho e Sagitário está vermelho. A cor do fogo, do elemento fogo. Câncer, Escorpião e Peixes, azuis, o elemento água. Libra, Aquário e Gêmeos estão em laranja, que é a cor do elemento ar. E Capricórnio, Touro e Virgem estão verdes, que é a cor do elemento terra. Terra, né? O verde lembra a árvore que nasce na terra, porque tudo bem, a terra é marrom, mas para não ficar parecido ali com o laranja do signo de ar, né? Esse é o código de cores adotado por muitos softwares de astrologia que desenham lá o mapa, né? Eles adotam esse código de cores aí para identificar os 4 elementos. Ou seja, a gente vai fazer futuramente, claro, agora isso é apenas uma introdução, mas nós vamos fazer uma associação profunda com esses significados. O que quer dizer cardeal? O que significa cardeal na vida prática? O que significa fixo? Um signo cardeal, um signo fixo, um signo mutável na vida prática. Então, e também o que significa um signo ser do elemento fogo, do elemento água, do elemento ar ou do elemento terra na vida prática. E aí, claro, a gente vai aprender o nome íntimo, o nome escondido, o nome oculto dos signos. A gente vai aprender que, por exemplo, Áries é fogo cardeal. E Câncer é água cardeal, assim como Libra é ar cardeal. E Capricórnio é terra cardeal. Então são as energias. Para a gente se desvincular um pouquinho dessa astrologia pop, né, que fala muito de ai, Áries, você que é de Áries, você é esquentado. Ai, Touro é preguiçoso. Ah, Escorpião é vingativo. Isso faz parte da astrologia pop. E, enfim, ela tá aí, cria memes, né? A gente dá risada com os memes e tal, mas não é a astrologia verdadeira, a astrologia profunda. Então, quando a gente vai estudar astrologia, a gente tem que começar a entender que, por exemplo, Câncer é água cardeal e Libra é ar cardeal e assim por diante. Touro é terra fixa, Leão é fogo fixo, Escorpião é água fixa e Aquário é ar fixo. Assim como Gêmeos é ar mutável, Virgem é terra mutável, Sagitário é fogo mutável e Peixes é água mutável. Então, uma das maneiras da gente se referir a essas energias zodiacais é através das modalidades cardeal, fixo e mutável, combinadas com os elementos fogo, água, ar e terra. Isso é bem interessante porque mais lá para frente, quando a gente já estiver falando de interpretações, né, a gente vai utilizar muito esses conceitos de elementos e modalidades dos signos. Mudou o fundo para gente, para chamar um pouquinho da atenção, para a gente tomar um choque, porque agora nós entramos em Planetas e Luminares, parte 1, que é uma introdução. Vamos ao texto, depois aos comentários. Os planetas e luminares, Sol e Lua, são os verdadeiros atores e agentes do horóscopo. Apesar de a astrologia popular enfatizar os signos, a astrologia moderna e a tradicional nos ensinam que os planetas ocupam o lugar central de importância em um mapa astrológico. A astrologia moderna divide os planetas em 3 grupos, conforme a sua distância em relação ao Sol. O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte são os planetas pessoais. Júpiter e Saturno são os planetas sociais. Urano, Netuno e Plutão são os planetas coletivos, transpessoais ou geracionais. A astrologia tradicional, medieval e helenística considera apenas os 7 planetas visíveis, sendo 2 luminares, o Sol e a Lua, e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.
Nos tempos remotos da astrologia, esses eram os planetas visíveis, já que Urano, Netuno e Plutão não são visíveis a olho nu. Então, numa primeira análise, assim, um tanto quanto chocante e surpreendente, são os planetas que importam e não os signos, tanto quanto a gente imagina que eles importam. Na realidade, os atores, os agentes, os verdadeiros atores, os verdadeiros agentes do nosso mapa natal são os planetas. Então, aquela história, sabe, que a gente vê, que eu falo, né? Astrologia popular, né? Meme. Como conquistar o coração de Áries? Como fazer para agradar Touro? Não, você não conquista coração de Áries, você não agrada Touro, você conquista o coração de pessoas. Você tenta agradar pessoas. Então, essa história a gente precisa esquecer essa história da astrologia popular que fica falando de signos, porque o signo não faz nada. Quem age dentro do mapa é o planeta. É claro que nós estamos falando de uma linguagem simbólica, não é o planeta lá em cima, né, a milhões de quilômetros de distância, que vai agir. De uma maneira simbólica, é o seu Marte, é a sua Lua, é a sua Vênus, é o seu Júpiter, dentro da tua estrutura psíquica, dentro desse framework psicológico que nós temos, é que ele vai agir. E a astrologia estuda a correspondência do movimento celeste com os eventos terrestres. Então não é nem tanto essa coisa de influência do planeta, mas sim de correspondência. Mas na linguagem simbólica, quem age verdadeiramente é o planeta, dentro da energia do signo. E é isso a gente vai ver mais para frente como que se encaixa, né? Onde é que eu coloco signo e planeta? Então, assim, numa primeira abordagem, para a gente ir se aproximando dos planetas e de uma maneira didaticamente viável, vamos fazer algumas pequenas divisões. O que são os chamados planetas pessoais? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte são os planetas pessoais, representando os impulsos planetários mais pessoais e o cerne do nosso caráter. A astrologia refere-se ao Sol e à Lua também como planetas, por uma questão de praticidade. O Sol e a Lua também são chamados de luminares, e o Sol rege as horas diurnas, enquanto a Lua rege as horas noturnas. Esses dois corpos desempenham o papel mais central no mapa, sobre o ponto de vista da astrologia moderna. Na astrologia tradicional, a Lua sempre é corregente do mapa. Então, a gente fala assim que esses planetas pessoais dão as características mais pessoais, mais únicas, mais exclusivas, porque justamente pelo seu movimento rápido, né? O Mercúrio está num grau hoje, amanhã ele já está no outro grau. Ele é rápido, ele anda 1 grau por dia. O Sol também anda 1 grau por dia. Vênus praticamente anda também 1 grau por dia. E Marte é um pouquinho mais lento, né? Mas a Lua, super rápida, ela anda 13 graus por dia, mais ou menos, né, em média. Então a Lua é muito rápida. Uma pessoa que nasce agora, por exemplo, com a Lua em 28, 29 graus de um signo, dali 2 horas nasce uma outra pessoa, a Lua já está no signo seguinte. Ela já foi embora para o signo seguinte, muito rápida. Então, de uma maneira geral, os planetas pessoais são levados em consideração para a gente definir muito da nossa personalidade. E os planetas sociais? Júpiter e Saturno são os planetas sociais, assim chamados porque representam os processos de socialização e de ajuste dentro dos conceitos da família e da sociedade. Júpiter, como o princípio da expansão, nos conecta ao mundo por meio da educação, viagens, filosofia e crenças religiosas. Saturno, como princípio da contração, nos convida a ajustar-nos às regras e regulamentações que são parte inevitável da vida humana. Então, assim, eles são mais lentos, né? Júpiter fica 1 ano no mesmo signo. Saturno fica 2 anos e meio no mesmo signo. Então é muito comum que pessoas que nascem
numa data próxima, no mesmo ano, né? Um nasceu ali no finzinho de fevereiro, o outro nasceu no começo de março, a outra pessoa, eles vão ter o Júpiter e Saturno praticamente muito próximos, numa mesma posição. Então, a gente já tem digamos, um meio caminho entre os planetas pessoais e os que a gente vai ver já já, que são os geracionais, que são esses dois, Júpiter e Saturno, que é uma das abordagens da astrologia. Claro, tem astrólogos, tem correntes de pensamento na astrologia que são contra esse tipo de abordagem, né? De chamar o planeta de social ou de pessoal, enfim. Uma das abordagens que eu acho, inclusive, interessantes para a gente começar a se aproximar do significado dos planetas é dividir os planetas em grupos, para a gente poder ter uma abordagem inicial dos significados complexos e profundos de cada um dos planetas. Então, essa é uma divisão válida. Planetas geracionais. Urano, Netuno e Plutão são os planetas geracionais. Isso é definido pela astrologia moderna porque eles têm órbitas muito lentas e passam uma extensão de tempo muito maior em cada signo zodiacal. O signo que ocupam tende a descrever os ideais políticos e sociais e as preocupações predominantes durante aquela era particular e durante as gerações que nascem sob suas posições zodiacais específicas. Então, assim, planetas geracionais. É aquilo que a gente fala, por exemplo, o pessoal da geração Urano-Netuno em Capricórnio, né? O pessoal que nasceu na geração da conjunção de Urano e Netuno, e que eles ficaram em conjunção aí mais ou menos uns 7 meses. Né? Então, você imagina quantas pessoas, milhões de pessoas que nasceram com essa mesma posição, né? Urano e Netuno em Capricórnio. Então, na realidade, quando a gente vai fazer alguma interpretação dos geracionais, Urano, Netuno e Plutão, a gente olha muito mais a casa em que eles estão, no horóscopo, no seu mapa natal, horóscopo, são mapa astral, enfim, são palavras que querem dizer a mesma coisa, né? E aí você observa a posição deles nas casas do mapa natal, para poder fazer algum tipo de interpretação. Então, Urano, Netuno e Plutão, planetas geracionais. O próprio Urano, por exemplo, ele fica 7 anos em cada signo. Netuno fica 150 anos em cada signo. Então, e Plutão mais ainda. Né? Plutão, desde o dia que a humanidade descobriu Plutão, que foi em 1930, ele ainda não deu uma volta no zodíaco. Então, o período de Plutão é muito longo. Então, por isso a gente chama de planetas geracionais. E aí, claro, tem todo um grupo de pessoas na astrologia que se dedica exclusivamente ao estudo desses três planetas, os aspectos que eles se formam entre si, como funciona determinada geração com a posição planetária de Plutão, ou de Netuno, ou de Urano. E tem agora aí o que eu mesmo posto nas redes sociais, e vou postar com cada vez mais frequência, o que a gente chama de grande sextil cósmico entre Urano, Netuno e Plutão, que é uma formação que envolve esses três planetas, e a gente fica estudando o que é que acontece em termos geracionais, o que é que acontece com a civilização, com o planeta. Né? Para vocês terem uma ideia, o grande sextil cósmico Urano, Netuno, Plutão, que ocorreu em 476 depois de Cristo, marcou a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Então, eles agem como assim grandes cronocratores, né? Grandes marcadores de tempos importantes da civilização humana. Daí que a gente nem leva muito em consideração Urano, Netuno e Plutão no mapa natal. Daí que não faz muito sentido, por exemplo, isso a gente vai falar mais para frente, só adiantando um pouquinho, falar que Netuno rege peixes, falar que Plutão rege escorpião, falar que Urano rege aquário, e desprezar Júpiter, Saturno e Marte. Na realidade, quando a gente vai fazer, mesmo os astrólogos modernos, quando a gente vai fazer a interpretação do mapa, a interpretação da personalidade da pessoa ali, das suas
facilidades e desafios, né, sob a ótica da astrologia, a gente considera ainda Marte regente tanto de Áries quanto de Escorpião, e não Plutão regente de Escorpião. A gente considera Júpiter regente de Sagitário, mas também regente de Peixes, e não Netuno regente de Peixes. E Plutão, a gente considera que, na realidade, Marte vai reger Áries e Escorpião, e não Plutão regendo Escorpião. Para efeitos da astrologia mundial, a gente considera essas energias de Urano ligadas a Aquário, de Netuno ligadas a Peixes e de Plutão ligadas a Escorpião, mas no âmbito da astrologia mundial. Justamente por isso, não faz sentido você dizer que um planeta que fica 10, 20 anos no mesmo signo vai reger esse signo, né? É uma coisa que vocês vão perceber que não faz muito sentido, não. Então, esses aí são os geracionais. E aqui nós temos um quadro resumo que eu vou mandar depois para vocês lá no grupo de estudos, o JPEG maior, bem grandão, para vocês se divertirem com ele, os aforismos e glifos dos planetas. Então nós fizemos aí uma didática, divisão, mais ou menos como eu falei nos slides. Os planetas pessoais, aí nós temos lá o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Os planetas sociais, Júpiter e Saturno. Ligando o social e coletivo, nós colocamos Quiron, eu coloquei aí como referência, mas nós não nos referimos a Quiron ainda. E os planetas coletivos, Urano, Netuno e Plutão. Então podem ver que tem ali os aforismos para cada um deles. Os aforismos do Sol, o coração do ser, onde criamos a identidade básica e o nosso propósito consciente. Na realidade, o Sol, vocês vão perceber que ele é a nossa tarefa durante a vida de realizar o nosso Sol. Aquele Sol que está no determinado signo, a gente vai realizando esse Sol ao longo da vida. Aí tem a Lua, né? Nossas respostas emocionais e instintivas, habituais, né? O nosso senso de nutrição e cuidado, né? Os significados básicos e principais dos planetas, né? Mercúrio, como pensamos, como aprendemos, como nos comunicamos. Vênus, que é o princípio do prazer e do relacionamento, a capacidade de atrair o que você ama e o que você deseja. Marte é como nós afirmamos e direcionamos a nossa energia segundo os nossos desejos, às vezes segundo as nossas vontades, melhor ainda, né? Porque vontade é uma coisa, desejo é outra. Júpiter, o princípio da expansão, do otimismo, dos significados, da fé, das verdades, dos valores éticos, né? E Saturno, o princípio da contração, da estrutura, dos limites, tempo, maturidade, ordem, forma e disciplina. Quiron é o curador ferido e o professor. Urano é a força do inesperado e da mudança repentina, o disruptivo, né, do zodíaco. Netuno é o que nos inspira, mas também é o que nos ilude. Ele é muito ligado, né? A gente vai ver que Netuno é muito ligado às questões espirituais superiores, mas também à ilusão e ao engano. E Plutão é aquela força de transformação profunda e irreversível que nos leva ao renascimento, né? Plutão, um planeta misterioso. Então tá aí. Vocês vão receber depois esses aforismos aí num JPEG bem grande que dá para ler direitinho, para ir se acostumando, né, com os significadores básicos e primordiais de cada um dos planetas. E agora chegou a vez de falarmos dos aspectos planetários. E aí nós vamos falar dos aspectos planetários tanto na visão da astrologia moderna quanto da astrologia tradicional, medieval e helenística. Para a gente já ir tomando assim os primeiros contatos com as definições astrológicas dos aspectos, né? Os conceitos corretos aí do que são os aspectos entre os planetas. Então vamos lá. Na astrologia moderna, a definição de aspectos
Os aspectos planetários são ângulos específicos formados entre planetas no mapa natal, que indicam como as energias desses planetas interagem entre si. Esses aspectos são considerados uma das partes mais importantes de uma interpretação astrológica, pois mostram as dinâmicas e as facilidades na vida da pessoa que você está interpretando o mapa, né? Isso do ponto de vista aí da astrologia moderna. Principais aspectos. Vocês vão ver que tem muito mais aspectos, mas na realidade a maioria, gigantesca, esmagadora maioria do pessoal da astrologia acaba utilizando um número reduzido aí, que são os principais aspectos, são chamados os aspectos maiores ou aspectos ptolomaicos, tanto a astrologia moderna quanto a medieval. Então, aqui na moderna, principais aspectos: temos a conjunção, o sextil, a quadratura, o trígono, a oposição e o quincúncio, que vem sendo utilizado cada vez mais. Então, na conjunção, quando dois planetas estão no mesmo grau do zodíaco, indica uma fusão de energias que pode ser tanto positiva quanto desafiadora, dependendo dos dois planetas envolvidos, dois ou mais planetas, né? Você pode ter uma conjunção com 3 planetas, por exemplo. Sextil, um ângulo de 60 graus, enquanto que a conjunção 0 graus, né? É claro, tem uma tolerância aí, mas não se preocupem com isso agora. O sextil, quando dois planetas estão num ângulo de 60 graus entre si. É um aspecto harmonioso que facilita a cooperação entre os planetas envolvidos. A quadratura de 90 graus é aquele que geralmente vocês veem a linha vermelha, né, no horóscopo, no mapa natal, lá você vê aquela linha vermelha, ou quadratura ou oposição, elas têm a linha vermelha. E o sextil e o trígono têm a linha azul. A quadratura de 90 graus, um aspecto desafiador que cria tensão e obriga a ação ou mudança. O trígono de 120 graus, um aspecto harmonioso que facilita o fluxo de energia e indica facilidades e talentos naturais. A oposição de 180 graus, um aspecto desafiador que indica polaridades e a necessidade de equilíbrio entre as energias planetárias. E por fim, o quincúncio de 150 graus é considerado um aspecto de ajuste e desconforto, onde os planetas envolvidos precisam encontrar uma maneira de se adaptar, de fazer um reajuste, um equilíbrio entre duas situações. Então, para a gente já ir se acostumando aí com a terminologia dos aspectos. Agora vamos ver ainda os aspectos sob o ponto de vista da astrologia tradicional. Na astrologia tradicional, medieval e helenística, definição de aspectos. Basicamente, os aspectos são também ângulos específicos entre os planetas, a mesma coisa, mas são vistos dentro de um contexto de dignidades e debilidades planetárias, bem como de elementos como a orbe, a margem de erro permitida para os aspectos, e a fase do dia, mapas diurnos e noturnos. A ênfase é colocada na qualidade dos aspectos e nos planetas envolvidos, como uma abordagem mais rígida e estruturada. Então, assim, a grande diferença é que na astrologia moderna, trígono é sempre positivo, sextil é sempre uma maravilha. Na astrologia medieval e helenística, ou tradicional simplesmente, depende da força e fraqueza dos planetas, porque se leva muito a sério a condição de um planeta, se ele está forte ou se ele está fraco, falando de uma maneira bem simplificada. Claro que nós vamos ver isso em detalhes, mas falando de uma maneira bem simplificada, digamos que dois planetas fracos, problemáticos, né, em posições problemáticas dentro do mapa, mesmo que eles fizerem um sextil ou um trígono, eles vão facilitar, mas para trocar problema entre os dois. Então, porque os dois estão numa situação problemática e o sextil ou o trígono vai favorecer a troca daquela situação problemática entre os dois. Então, a visão da astrologia tradicional medieval e helenística, ela leva em consideração, e ela não diz tanto a quadratura quanto a oposição, ou o sextil ou o trígono,
ou mesmo conjunção, ela não diz, é bom ou não é bom. Depende. Vai depender da força e fraqueza dos planetas. E, claro, essa força e fraqueza dos planetas, nós não falamos disso ainda, mas vamos falar muito. Aí é que entram as questões das dignidades e debilidades planetárias, que é justamente o que detalha tremendamente, dá mais precisão e riqueza na leitura e interpretação de um mapa. Então, vamos agora à descrição dos aspectos. Então, na astrologia tradicional, medieval e helenística, ela considera basicamente a conjunção, o sextil e trígono, a quadratura e a oposição. Tá? Não vai considerar quincunce, semiquadratura, enfim, são só os aspectos ptolomaicos mesmo. A conjunção, ela é vista como uma união de energias, similar à visão moderna, mas com mais ênfase na condição essencial dos planetas, dignidade ou debilidade. Então, depende. É boa? Não sei se uma conjunção é boa. Precisa ver as dignidades e debilidades daqueles dois planetas que estão em conjunção. Ah, Zeno, mas o que é dignidade e debilidade? Guarda bem estas duas palavrinhas, dignidades e debilidades, porque a gente vai ver isso com bastante detalhe, né, com profundidade e com detalhe. É um conceito muito importante em astrologia. Sextil e trígono, né? Sextil 60, trígono 120, mesma coisa. Considerados aspectos benéficos ou aspectos de luz que promovem cooperação e harmonia. São valorizados pela facilidade com que as energias fluem. Sim, eles são benéficos e promovem cooperação e harmonia entre as duas forças planetárias. E se esses dois planetas, por exemplo, quiserem agir de uma maneira que eles estão assim em más condições, por estarem com dignidades e debilidades, dignidades prejudicadas e debilidades fortalecidas, por exemplo, então o sexto e o trígono vão ser benéficos para uma coisa ruim, entende? Com relação à quadratura, 90 graus e oposição 180 graus. São considerados aspectos desafiadores ou aspectos de tensão que indicam conflitos e dificuldades. A abordagem tradicional vê esses aspectos como oportunidades para crescimento e desenvolvimento através da superação de obstáculos. Ou não, né? Ou realmente aí tem correntes da tradicional até mais radicais que vão simplesmente dizer que são aspectos maléficos e acabou, não tem conversa. Orbes e quadraturas. As orbes são geralmente mais. Orbes e qualidades, perdão. Orbes e qualidades dos aspectos. As orbes são geralmente mais restritas, com limites mais rígidos sobre quantos graus de separação ainda contam como um aspecto. E a qualidade dos aspectos é avaliada com base na natureza dos planetas envolvidos e suas dignidades essenciais, ou seja, a posição dos planetas em signos onde eles têm força ou fraqueza. Mais para frente, isso vai ficar muito claro, tá? Só considerem isso como uma introdução à terminologia dos aspectos. E agora vamos às conclusões sobre esses aspectos. Então, a comparação das duas, né? A astrologia moderna foca mais na psicologia e no desenvolvimento pessoal, utilizando aspectos para interpretar a dinâmica interna e os potenciais de crescimento do indivíduo. Aspectos menores e padrões complexos de aspectos são mais frequentemente usados. Então, aspectos menores é assim, aqueles lá, semiquadratura, sesquiquadratura, quincunce, semicêstio. Tem astrólogos da astrologia moderna que usam essa abordagem aí de colocar, principalmente quando esses aspectos menores são exatos. A astrologia tradicional, ela tem uma abordagem mais técnica e estruturada, com foco na predestinação e no impacto de forças externas. Aspectos são interpretados com uma ênfase maior na dignidade planetária e nas regras fixas. Essa abordagem combinada proporciona uma visão mais rica e detalhada dos aspectos planetários, destacando tanto as dinâmicas pessoais quanto os contextos mais amplos em que esses aspectos se manifestam. Assim, eu sou partidário de que nós temos que aproveitar tanto os conhecimentos da astrologia tradicional quanto os da astrologia moderna,
para tornar a análise e interpretação mais rica. E, claro, testar na prática. A astrologia é essencialmente uma prática, não é uma teoria, é uma prática. A gente tem que testar aquilo que funciona na prática. Hoje a gente tem condições de fazer isso. Vocês vão ver mais para frente. E para fechar a nossa aula, nós vamos aqui analisar esse desenho, essa fatia de 12 pedaços, que é o modelo do nosso mapa natal, do nosso horóscopo, do nosso mapa astral, da nossa natividade, né? São todos nomes equivalentes que querem dizer a mesma coisa. É a fotografia do céu no momento do nosso nascimento, que vai ter sempre aquelas 12 casas lá. Só que aqui nós estamos vendo os significados das 12 casas. Então é importante que aos poucos a gente vai se familiarizando com os significados das 12 casas, não precisa ter pressa, vai aos pouquinhos, até chegar uma hora em que a gente vai estar mais à vontade com o significado das 12 casas. O que acontece? No céu, nós temos os signos, e na Terra, nós temos as casas. Muito se falava na astrologia antiga, anciente mesmo, que os signos eram as casas celestes. Então tinha as casas celestes e as casas terrestres. E no nosso mapa, nós temos aí a partir do ascendente, que é a linha do horizonte, lá no horizonte leste, onde o Sol nasce, é o início da casa um. É o início da cúspide da casa um. Cúspide ou início de casa. Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, a linha da cúspide da casa um, a linha da cúspide da casa 2 e assim por diante. É justamente aquela fatiazinha, a linha que define o início de cada uma das casas. Aí nós temos 12 casas no mapa e cada uma dessas casas se refere a uma área da vida. Então, depois que a gente estuda individualmente os signos, os planetas e as casas, aí a gente está com aptidão para poder juntar essas três peças e começar a entender, a fazer um esboço de interpretação do nosso mapa, ou do mapa de alguém, ou de algum evento, de uma cidade, de uma pessoa que a gente queira analisar e interpretar. Daí que nós temos aqui nesse desenho os significados. De novo, eu vou falar, vocês vão receber isso em PDF, em JPEG, enfim, de uma maneira confortável de leitura. Mas aqui a gente tem, olha, casa 1, então, assuntos da casa 1, casa 2, assuntos da casa 2, e assim por diante, até a casa 12. A título de exemplo, vamos dar uma rápida olhada, então. A casa 1, que também contém o ascendente, né, ela vai ter como significadores os começos, a aparência, a perspectiva de vida, o corpo físico, a personalidade. Então, esses são os significadores, né, da casa 1. A casa 2, né, a casa do dinheiro, né, que a gente fala, muita gente aí já que acompanha nas redes sociais, os astrólogos aí sabem, né, que a casa 2 é uma das que mais aparece, justamente por ser a casa do dinheiro. Valores, liberdades, recursos internos e externos, a capacidade de ganho, posses. Então, essa é uma abordagem inicial, tá? É inclusive uma abordagem sob o ponto de vista da astrologia moderna. Então, claro que nós vamos ver também o significado dessas 12 casas do ponto de vista da astrologia tradicional, medieval e helenística. E vamos fazer uma fusão desses significados e testar na prática as nossas leituras e interpretações. A casa 3, ela fala das pequenas viagens, comunicação, o nosso modo de raciocínio, a nossa escola primária, o relacionamento com irmãos e irmãs e primos, a nossa vizinhança, são todos significados da casa 3. A casa 4, lar e vida privada, tá? Resumindo, né? Lar e vida privada. Nossos bens imóveis também, os alicerces da nossa vida, a nossa herança genética. A casa 5 é a casa da diversão, dos hobbies, dos lazeres, dos amores, da criatividade.
de tudo que é relacionado com infância e crianças também, mas relativo à sua criança, né? Aquilo que você cria. A casa 6 fala das rotinas, dos hábitos que nos conduzem à saúde, daquilo que dá trabalho, né? Que é alguma coisa que você vai fazer que dá trabalho. Também é a casa dos animais de estimação. A famosa casa 7, a casa do parceiro, do sócio, do cônjuge, a casa dos inimigos declarados também, das associações, né, do casamento. A temida casa 8, né, que fala de impostos, sexos, morte, recursos do parceiro, herança, regeneração. A casa 9, a casa da religião, da filosofia, da mente superior, das faculdades, dos estudos superiores, dos contatos com o estrangeiro. A casa 10, de carreira e vida pública, também da sua reputação. A casa 11, a casa dos amigos e das amizades, também a casa dos planos futuros. E a igualmente temida casa 12, que fala do inconsciente, dos inimigos ocultos, das limitações, das frustrações, entre outras coisas. Então, assim, só para a gente tomar um primeiro contato com os significados dessas casas. E sim, elas estão diretamente ligadas ao nosso mapa natal, né? A cada uma das casas do nosso mapa natal, elas têm esses significados. Claro que a gente não vai ficar só nisso, isso é um resumo com algumas palavras-chave, mas depois a gente vai ter longos textinhos, não tão longos assim, mas textinhos que vão falar mais, que vão falar melhor, que vão falar de uma maneira mais detalhada do significado de cada uma dessas casas, que são as áreas de vida. E aí nós temos, já deu para vocês começarem a entender, que no nosso mapa nós temos aí os 12 signos funcionando. Né? Então não tem essa história de você falar, eu sou de Áries. Não, você vai olhar lá seu mapa astral, seu mapa natal, você vai ter lá, sei lá, touro na casa 1, e assim por diante. Né? Você vai ter lá Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, e assim por diante. Todos os signos, cada um caindo em uma casa. Então, você vai ter as energias dos 12 signos em cada uma das 12 casas do seu mapa natal. Por isso, você é dos 12 signos. E aí, por favor, como tarefa, vocês vão dando uma olhada, uma memorizada de leve, não precisa sair decorando, mas já vai dando uma olhadinha aí nos significados principais de cada uma das 12 casas do nosso mapa natal. E é isso, encerramos por aqui e nos vemos logo em breve nos nossos encontros ao vivo ou na próxima aula. Um grande abraço!